Queridos, hoje a gente está começando uma série sobre os milagres de Jesus. Eu pensei da gente começar sobre essa série, porque às vezes a gente parece que a gente determina que alguns milagres vão acontecer que outros não. Mas às vezes eu me pego orando por algumas coisas sem crer muito que aquilo possa acontecer. E aí eu falei assim, Deus, eu quero que a igreja, eu quero que os teus servos e as tuas servas, e eu quero que eu creia nos teus milagres. Eu quando oro por alguém, e é muito interessante que você fala assim, olha, essa oração, isso vai ser muito difícil, porque a situação está bem difícil. Eu venho pedir a sua oração, mas o quadro é muito grave e as pessoas já chegam conformadas em administrar o prejuízo que vão ter, né? Um prejuízo afetivo. E eu gosto de pensar que a gente deve orar até tudo se resolver, né? Tem um autor um pastor chamado Wesley Duewel, e ele tem um livro sobre a oração que é A Oração Poderosa que Prevalece. E as orações mais difíceis são aquelas que você demora mais a ver os resultados dela, né? Eu me lembro que eu tomava café aqui numa padaria e a menina que estava me servindo o café estava muito triste. Eu falei, o que está havendo? Tudo bem com você? Você está passando por alguma dificuldade? Não, meu marido está desempregado já, e a situação lá em casa ficou bem difícil. E eu falei, você se importa que eu ore pelo trabalho do seu marido, para que Jesus abençoe? Ele, não, pode orar. Eu ia toda semana. Aí eu orei a primeira semana, aí eu chegava, e aí, tudo bem? Como é que está? Não, ainda não tem nada. Aí cheguei na segunda semana, perguntava, como é que está? Olha, ainda não aconteceu nada. Na terceira semana, na quarta semana, na quinta semana eu falei assim, Jesus, eu acho que vou tomar café noutra padaria. Porque eu vou chegar lá, se ela disser que não aconteceu nada, aí o senhor vai estar testando a minha fé. E cheguei lá, fui lá, está acontecendo, como é que está? Não, ainda não aconteceu nada. E aí na sexta vez eu falei assim, gente, não é possível, nem um biscatezinho, nem... Eu falei assim, mas ele não está fazendo nenhum tipo de trabalho? Não, ele está fazendo alguns trabalhos assim, soltos, mas emprego mesmo não. Eu falei, sim. Então já é um bom sinal, né? É aquela nuvenzinha que está prestes, anunciando, né? Da palma de uma mão, anunciando a chuva, né? Que vai chegar. E aí eu comecei, e eu orava com ela. Eu orava assim. Agora, um dia eu falei com ela, olha, eu agora estou orando por mim e por você. Para que a nossa fé não se esmoreça. Em nome de Jesus. Mas eu creio que alguma coisa está acontecendo. Eu creio que eu sentia no meu coração um movimento de Deus na vida daquela família. Depois de muito tempo orando, ele fazendo trabalhos assim, aleatórios, ela dizia que Deus estava sustentando por esses trabalhos, né? Ele conseguiu um emprego. Mas olha, demorou. E a gente precisa... Wesley Duewel fala assim, que essas orações poderosas que prevalecem, aquela oração que você ora por muito tempo, e você, aparentemente, nada acontece. Mas ele fala, não desista. Não desista, porque Deus está fazendo a obra dele. E é difícil, né, gente? Eu quero
falar de um milagre que aconteceu em Mateus 9, do versículo 20 a 31, sobre 2 homens cegos. E eu quero destacar duas atitudes desses homens e falar também da consequência dessas duas atitudes sobre a vida deles. Mateus 9, 20 a 31. A cura dos 2 cegos. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês do meu incômodo em relação a esse texto também, que talvez seja o seu, né? Diz assim a palavra de Deus. Aqui a gente vai falar de alguns milagres que Jesus fez, começando no versículo 20, diz assim: nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na orla do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada. Disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, chamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quem não espalharia, né, gente? Você não enxergava, Jesus te cura. É um segredo difícil de guardar, né? É tanta alegria no coração da gente. Mas no texto fala que esses 2 cegos tiveram 2 movimentos. O primeiro movimento deles foi que eles seguiram a Jesus. E seguiram clamando por misericórdia. O versículo 27 fala assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O ato de clamar é de uma intensidade 10, né? De 0 a 10 é 11. É alguém que é uma questão de vida ou morte. É uma coisa que beira o desespero, né? E eu queria falar um pouco desse movimento de seguir a Jesus. Lá em Deuteronômio 13, 4, diz assim: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Eu penso que naquele momento, esses 2 cegos, esse processo aconteceu instantaneamente, né? Tudo isso aconteceu naquele momento, né? Deuteronômio 31:8 diz que o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Você, quando segue a Jesus, avista Jesus, você sente isso? Você sente que Ele nunca vai deixar você? Você sente que Ele está com você e não vai te abandonar nunca?
Você sente medo, mas apesar de sentir medo, você confia nele? Eu consigo compreender uma pessoa num estado de sofrimento, como estavam esses dois homens que não podiam ver, deles olharem para Jesus e Jesus era tudo para eles. Ou era Jesus ou não era nada. Tem momentos na nossa vida que Jesus é tudo para a gente. Ou é Jesus ou não vai dar para fazer nada. E nesses momentos talvez seja muito mais fácil para a gente se agarrar com Ele. Mas tem outros momentos que são mais difíceis. É quando Jesus não é tudo ainda para você. É quando você, de alguma forma, acha que você pode resolver alguma coisa. É quando você ainda fica pensando que alguém pode te ajudar a resolver alguma coisa. Essa situação, acho que fulano de tal vai poder me ajudar. Quando nós estamos nesse momento em que a gente acha que pode fazer alguma coisa, a gente não olha para Jesus com a radicalidade que a gente deveria. A gente não se preocupa em obedecer os mandamentos de Jesus, mesmo conhecê-los. A gente não se preocupa em servir a Jesus, se apegar a Ele, porque, de alguma forma, você acha que alguma coisa ainda depende de você. Algo a ser feito depende de alguém que você conhece. Se fulano de tal tiver sensibilidade de me auxiliar, vai dar tudo certo. E aí, essa radicalidade do encontro com Jesus, da dependência de Jesus, ela não fica tão evidente assim. Você fica um pouco inseguro. A presença de Jesus não tem esse caráter tão decisivo na sua vida quanto deveria ter. É quando a gente está achando que a gente pode fazer alguma coisa ainda, né? Então, seguir a Jesus é você ser remetido a uma experiência de total radicalidade na sua dependência com Ele. Isso é muito importante. E se eu ainda acho que eu posso fazer alguma coisa, que alguém pode fazer alguma coisa, eu preciso orar para Deus, no nome de Jesus, e falar: Senhor, eu quero olhar para o Senhor como se o Senhor fosse o meu último recurso todos os dias da minha vida. Porque senão servir a Jesus e depender de Jesus passa a ser um evento pontual na sua vida. Você só faz isso quando a presença de Jesus na sua vida for decisiva para você. E a presença de Jesus na nossa vida é decisiva todos os dias. Uma segunda atitude, o segundo movimento que esses dois cegos fizeram foi que eles se aproximaram de Jesus. Eu penso que se aproximar de Jesus quando você não está desesperado se torna muito mais difícil do que se aproximar de Jesus quando você está no desespero. Quando você está desesperado, você não tem uma censura, você não tem nada que te impeça a procurar alguém que pode te ajudar. Você não tem esse luxo. Aí se eu procurar e a pessoa não me tratar bem? Quem precisa de ajuda
Quem está no desespero, vai e procura. Quem sabe da sua situação, das suas dificuldades, quem sabe que só Jesus pode resolver, não fica questionando como vai ser recebido por Jesus. Vai. A experiência de se aproximar de Jesus gera em nós o arrependimento que nos abre para a possibilidade da vivência da fé como um dom de Deus. Se aproximar de Jesus é você reconhecer que você não dá conta da sua vida. Você não dá conta. Coisas que você acha que você dá conta, você não dá conta. Se Jesus não estiver ali com você, você não consegue nem se alimentar. Vocês já tiveram aquele dia que você não tem coragem de sair de casa para enfrentar as coisas? Você está tão fragilizado, você não tem coragem. Você não consegue tomar um banho, você não tem prazer em se vestir. Você não se sente seguro para encontrar as pessoas na rua, para lidar com aquelas pessoas do seu trabalho que são difíceis. Aí que a gente vê que se Jesus não estiver com a gente, e essa experiência de se aproximar de Jesus, que produz em nós esse arrependimento, é uma oportunidade da gente recolocar Jesus no seu devido lugar na nossa vida. Jesus, ele às vezes se torna aquela pessoa imprescindível na vida da gente, quando a gente está nessa situação que os dois cegos estão, aqui no texto. Ou Jesus faz um milagre, eu não enxergo mais. Aí a gente consegue colocar Jesus no seu devido lugar na nossa vida. Mas depois que eu enxergo, né, o texto não fala como é que foi a vida desses dois cegos depois. Quantos milagres nós já recebemos na nossa vida? E eu penso, olhando para a minha própria vida, às vezes eu me pego me relacionando com Jesus como se ele fosse um meio para eu alcançar algo. Parece que eu só consigo dar a verdadeira importância para Jesus quando ele se torna imprescindível. Quando ou ele me abençoa, ou eu estou perdido. E o arrependimento é algo que acontece na minha vida por meio de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante, que está lá em 2 Coríntios 7:10. Eu vou ler na versão NVI e vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei bem interessante. Quando Jesus pergunta, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Quando eu estou no desespero e não tenho opção nenhuma, eu consigo dizer, sim, Senhor. Mas eu quero poder estar não desesperado. E quando Jesus me perguntar isso, eu quero poder dizer para ele, sim, Senhor, eu creio. Eu não quero que a minha devoção a Jesus, ela aconteça só nos momentos de desespero e sofrimento da minha vida. Porque isso na minha vida acontece assim. No momento de profundo desespero, eu creio. Mas quando eu saio desse momento de desespero, quando eu começo a ganhar confiança naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso realizar, Jesus deixa de ser aquela pessoa tão fundamental na minha vida. Eu não tenho o mesmo interesse que eu tinha no desespero. No desespero eu leio a Bíblia com uma voracidade
Mas quando tudo fica calmo, tranquilo, eu já não leio com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. 2 Coríntios 7, 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. No versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Como é que Deus opera uma tristeza no meu coração que não me faz triste? Olha que lindo isso. Quando eu me dou conta de que eu não sou nada sem o Senhor Jesus, eu fico triste. Eu tenho um primeiro momento que eu fico decepcionado comigo mesmo, porque eu acho que eu falhei em alguma coisa. Quando eu me dou conta de que eu não sou a pessoa que Jesus gostaria que eu fosse, isso deixa meu coração triste. Mas quando Deus me revela isso, eu fico triste ainda, mas quando Deus revela quem eu sou, Ele me promove. Ele me insere na família dele, Ele me chama de filho, de filha. Eu me torno irmão e irmã de Jesus. É uma promoção. É uma tristeza que não me deixa triste. Por que é uma tristeza que não me deixa triste? Porque é uma constatação que eu não dou conta da minha vida. E porque eu sou alguém que se fundamenta no meu próprio eu, na minha própria vontade, isso me deixa triste. Porque eu tenho que reconhecer diante do Senhor que eu sou falível. Mas quando Jesus me aceita do jeito que eu sou e me promove, me dá dignidade, me confere valor, isso me alegra o coração. Lucas 5, 31 e 32 diz assim: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Mas nós não gostamos de nos perceber doentes. E o estar doente aqui é no sentido de que você não consegue se salvar por você mesmo, você não consegue ser feliz, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que é um paradoxo também, porque você vive uma situação de tristeza, de muitas perdas, mas você está alegre. É uma alegria sobrenatural. É uma paz que você sente diante das perdas que você está experimentando. É algo que só o Espírito Santo pode dar para você e para mim. Quando a gente vive essa experiência, a gente experimenta milagres na nossa vida. Agora eu quero falar de uma afirmação, que Jesus faz, que sempre me incomodou muito também. Que ele diz assim, olha, agora eu vou falar da consequência, da grande consequência, desses dois cegos terem feito esses dois movimentos, de seguir a Jesus e de se aproximar de Jesus. Mateus 9, 28 e 30 diz assim: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse:
que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Isso sempre foi um problema para mim. Seja feito segundo a fé que você tem. Eu já consegui identificar que eu não conseguia receber o milagre de Deus na minha vida porque eu achava que eu não merecia. Isso eu consegui identificar. Eu achava que para eu receber os milagres de Jesus na minha vida, eu tinha que merecer. Eu tinha que estar com a minha vida organizada, ok. Mas Jesus não veio para fazer milagre na vida daquelas pessoas que estão ok. Jesus veio para fazer milagre na vida das pessoas que não conseguem ficar ok, se sentem mal com isso, sofrem porque não conseguem cumprir perfeitamente a vontade de Deus, sofrem porque não conseguem se amar, não conseguem ter respeito por si mesmo, não conseguem amar ao outro. Ele veio fazer milagre na vida dessas pessoas. E aceitar o milagre de Jesus na sua vida, aceitar quem você é diante dele. Essa pessoa limitada, cheia de limitações, falível. A mesa de Jesus é para a gente. Ninguém aqui teria como merecer o lugar à mesa de Jesus. E é porque eu não tenho como merecer, e eu continuo não tendo como merecer. Às vezes a gente aceita Jesus começa a abençoar você, e vai te abençoando, e você acha que está ok, você se sente, orgulhoso. Nossa, Jesus me abençoa porque Ele me ama, Ele acha que eu devo estar fazendo tudo direitinho mesmo, né? Você nunca vai conseguir fazer tudo direitinho. Você sempre vai estar devendo alguma coisa a Jesus. Essa é a vida difícil para a gente viver. A gente não consegue aceitar ficar num relacionamento que você sempre vai dever alguma coisa. E que você nunca vai conseguir pagar pelo amor, pelo respeito, pela consideração que você tem. Isso aqui eu já falei aqui. E não é fácil ficar numa relação assim. Para eu receber os milagres que Jesus tem para a minha vida, eu preciso entender isso. Que eu nunca vou merecer. Que Jesus vai ter que me ajudar e eu receber esse milagre da minha vida. Senão eu não consigo. Sabe onde é que está isso? Para não achar que sou eu que estou falando, lá em Filipenses 2, 13, eu vou ler na versão NVI. Diz assim, a gente lê isso aqui, mas esquece. Pois é Deus que efetua em vocês conhecem, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dele. Cadê a nossa vontade aqui? O que é imperioso aqui? É a vontade dele. Na nova tradução da linguagem de hoje, olha que interessante. Pois Deus está sempre agindo em vocês. Para quê? Para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Isso é algo natural para Deus. Deus não está zangado com a gente, porque todo dia Ele tem que fazer isso. Ele faz por prazer. Ele faz porque Ele sabe que se Ele não fizer isso, a gente não vai ser capaz de receber os milagres dele na vida da gente. Todo dia, Deus se levanta com você e começa a agir no seu coração, na sua vida, para que a gente obedeça à vontade dele, tanto no nosso pensamento quanto nas nossas atitudes, nas nossas ações. Porque se não for assim, a gente nunca vai conseguir receber o milagre de Deus.
Né? A gente tem vergonha, nossa Deus, eu não vou mais pedir a Deus que me ajude com esse pecado, porque, cara, já vão 20 anos pecando a mesma coisa. Se você se fechar para Deus, Ele vai respeitar isso. Mas eu quero que você saiba que Deus sabe que você não vai dar conta dos seus pecados. E Deus sabe que Ele é que tem que operar na sua vida para que você possa dar conta. E Deus sabe que Ele vai ter que fazer isso todo dia. Esse é o trabalho dEle, que Ele faz com prazer, que Ele faz com amor. Todo dia o Senhor se levanta e começa a trabalhar na sua vida para que você possa receber os milagres que Ele tem para você, porque Ele sabe que se Ele não fizer isso, você não vai receber. Não vai receber. Eu quero também pensar aqui com você qual é o tipo de cura. Aqui os cegos voltaram a enxergar. Mas lá em Tiago 5, 13, 16 fala assim, ó. Está alguém sofrendo? Além de uma doença física, você está em sofrimento? Ore, e que alguém ore por você. Está alguém doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé. Mas onde é que está essa fé? Está com Deus, é um dom de Deus. Fé é um dom, Ele dá para a gente. Se Ele não der, você não vai ter. Não tem nada que você possa fazer. Não é igual fazer ginástica, exercício, que você vai condicionando o seu corpo. Não. Ou Deus te dá, ou você não tem. É o que Ele faz aqui em Filipenses 2,13. Deus tem que estar sempre agindo na gente para a gente obedecer à vontade dEle. Se Ele parar de fazer isso, a gente não obedece. Não obedece. Em 16 fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque quando você confessa o seu pecado a Deus, você é perdoado. Mas quando você compartilha com alguém da sua confiança os seus pecados, a sua alma é curada, é sarada. Então Deus, Ele cura você fisicamente, Ele cura você emocionalmente. É uma cura muito abrangente. Mas para que isso aconteça na vida da gente, a gente tem que fazer 2 movimentos. Qual é? Seguir a Jesus e se aproximar dEle. Amém, queridos? Fecha seus olhos aí. Amado Deus, como é bom saber que ter fé não depende do meu esforço. Depende do Senhor trabalhar no meu coração e na minha vida. Eu quero isso, Senhor. Eu quero a fé que pode me curar. Eu quero a fé e eu quero te seguir. E eu quero ter intimidade contigo. Eu quero me aproximar do Senhor. E é bom saber que tudo isso depende do Senhor trabalhar na minha vida. Que o Senhor não está zangado comigo por causa disso, porque eu não consigo fazer. O Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu não posso. E muito obrigado, porque a tua palavra diz, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer por vocês. Eu vou enviar meu filho para morrer por vocês. Eu vou enviar meu filho para salvar vocês, porque vocês não conseguem. Vocês não vão conseguir, está tudo bem. E eu vou continuar
enchendo o coração de vocês da certeza, da convicção da sua salvação. E eu vou continuar enchendo o coração de vocês de que vocês são muito amados, que eu tenho por vocês um grande amor, um grande cuidado, um grande respeito. E eu vou continuar preparando o coração de vocês para receber os muitos milagres que eu tenho para vocês. Senhor, eu quero esses milagres para a igreja litorânea. Eu quero esses milagres para os meus irmãos e as minhas irmãs que estão me assistindo lá nas suas casas. Eu quero esses milagres, eu quero que a igreja possa testemunhar dos teus milagres na vida dela. Para que, ó Deus, mais pessoas venham te conhecer. Mais pessoas venham te conhecer para a honra e glória do teu santo nome. Do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.